pelo mundo. Abençoa, dando-nos paz, trazendo, Senhor Deus, cada vez mais a plenitude de Ti em nossas vidas, em nossas famílias, naqueles que estão enfermos, naqueles que estão padecendo. Abençoa, Pai amado, os idosos que são um grupo de risco. Abençoa os irmãos que têm doenças crônicas, doenças respiratórias, as crianças, Teu povo e o mundo em geral. Que as Tuas santas mãos poderosas estejam, Senhor, a nos conduzir nesse momento de calamidade pública. Assim, Pai amado, rogamos Tuas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse momento, meus irmãos, vamos ficar ouvindo, se você puder entoar onde você se encontra, o hino, é o hino 299 do Inário Novo Cântico. Vai ser entoado e os irmãos adorem o Senhor em suas residências. Amém, meus irmãos. Vamos, meus irmãos, na manhã desse dia, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos tendo na Escola Bíblica Dominical, por meio de professores capacitados aqui da Igreja de Pajuçara, e nós vamos dar continuidade de onde o estudo parou. Contudo, quando tudo se normalizar, o estudo voltará presencialmente para reiniciando do mesmo ponto, porque hoje nós vamos ver alguns aspectos bíblicos e aplicatórios também. Contudo, quando retornar, nós vamos seguir a linha que vem sendo seguida por todos os professores. É um comentário, nós estamos estudando o comentário do Reverendo Hernando Dias Lopes. Aqui vai ser uma reflexão, um estudo da Palavra de Deus, que nós vamos trazer aos irmãos do ponto em que nós paramos, mas sem levar tanto em considerações as referências realizadas ali no livro do pastor Hernando Dias Lopes. Nós vamos considerar o estado do intercessor, é o tema da nossa escola bíblica dominical dessa manhã. É as aflições e as alegrias de um intercessor. Para essa lição, nós vamos nos utilizar do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Assim está escrito na palavra de Deus: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas.
e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque nós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé, do vosso amor, e ainda que sempre aguardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Meus irmãos, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele se coloca e se demonstra como um intercessor pela igreja dos Tessalonicenses. A intercessão, meus irmãos, é uma prática cristã, descrita na palavra de Deus, onde nós somos cristãos, lavados e regenerados no sangue do Senhor, somos chamados por Deus a orar sem cessar, e não somente orar sem cessar por nós mesmos. Obviamente que orar por nós mesmos é necessário sim, não podemos nunca, jamais deixar de orar pela nossa própria vida, suplicando, pedindo a Deus por nossa vida e colocando diante de Deus as nossas faltas, confessando ao Senhor os nossos pecados e pedindo discernimento para glorificar a Deus em nossas vidas. Contudo, meus irmãos, a vida cristã não se resume a nós mesmos. A palavra de Deus nos estimula a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros. Lendo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 10, nós vamos perceber, meus irmãos, que a vida de interceder, de ser um intercessor, é uma vida que não se resume ao cristão se resguardar um momento no seu quarto de oração ou na sua vida e se lembrar de alguns irmãos para orar por eles, pelas suas vidas, pelas suas famílias e pelas suas causas. A vida do intercessor não se resume a interceder, a orar a Deus, a clamar a Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, e aprender, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 3, que o intercessor, ele sofre, ele sente as mesmas angústias, ele sente às vezes tribulações por aqueles também que ele ora. É comum, meus irmãos, na palavra de Deus, a orar uns pelos outros, a gente muitas vezes nos sentir entristecido porque queremos ver o progresso, o benefício daqueles a quem nós intercedemos. Assim, meus irmãos, quando nós lemos o texto da palavra de Deus, nós percebemos no capítulo 3 que o apóstolo Paulo se comporta como um intercessor. Mas para que possamos perceber e avaliar bem o estado do intercessor, nós vamos precisar também do texto, de questões anteriores, do contexto daquilo que vem no final do capítulo 2. E quando nós lemos o finalzinho do capítulo 2,
de 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber um apóstolo Paulo aflito por aqueles a quem ele intercede. E nós vamos, em primeiro lugar, com um aspecto introdutório, ver que fatores o apóstolo Paulo enfrentou nessa vida de intercessor, e esses fatores trouxeram aflições para ele. Esses fatores corroboraram para que o apóstolo Paulo ficasse aflito. E vai nos ensinar também, meus irmãos, na manhã desse dia, sobre que o intercessor é alguém que sofre também aflições. E, em primeiro lugar, no final do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele era aflito, ele sofria por fatores emocionais. O capítulo 2 registra 2 sentimentos nutridos pelo apóstolo Paulo, que são exalados da sua vida por aqueles a que ele ora. Obviamente aqui a igreja de Tessalonicenses. Em primeiro lugar, o primeiro fator que afligia o apóstolo Paulo é o afeiçoamento que ele tinha pela igreja dos Tessalonicenses. E isso está registrado no capítulo 2, verso 17. O apóstolo Paulo registra assim esse afeiçoamento. Os irmãos orfanados, por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, como também com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Esse versículo 17 mostra a afeição demasiada que o apóstolo Paulo tinha pelos Tessalonicenses. Ele chama os Tessalonicenses de irmãos orfanados. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa é uma expressão de filhos ou pais que são privados ou impedidos de ter contato com o filho. Obviamente, se você é pai, se você é mãe, você sempre gosta de ver, saber como estão seus filhos. E se de repente alguma situação adversa se levanta, se impõe, e que você não consegue mais ter contato com seus filhos, sem saber se ele está bem, sem saber se eles estão com saúde, estão bem alimentados, bem nutridos, certamente você vai saber o que era que o apóstolo Paulo estava sentindo. Ele estava em Atenas, ele foi perseguido durante a plantação da igreja de Tessalônica, foi expulso até Atenas, e de lá ele não sabia como estava a igreja em Tessalônica. E esse sentimento é uma expressão desse apartamento do apóstolo Paulo. E esse apartamento tão abrupto do apóstolo Paulo com a igreja tessalonicense fez com que ele se sentisse como um pai de filhos, pais de filhos orfanados, que ele amava muito, tinha muita afeição pelaquela igreja, e isso fazia com que os fatores emocionais afligissem a vida do apóstolo Paulo, porque ele não tinha notícias de como estava aquela igreja. O segundo fator, registrado também na palavra de Deus, é o cuidado que o apóstolo Paulo, um cuidado pastoral que o apóstolo Paulo nutria, não somente por Tessalônica, mas por todas as demais igrejas, escrito no capítulo 2, verso 18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Além do apóstolo Paulo não ter notícias do estado espiritual da igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo, como qualquer pai, como ele se declara no final do capítulo 2, ele queria cuidar da igreja, e
ele articulou por algumas vezes de voltar, sair de Atenas e voltar até Tessalonicenses, até a igreja de Tessalônica. E esse desejo de voltar, o apóstolo Paulo não conseguiu realizar. Ele não conseguiu de maneira nenhuma voltar até Tessalônica. E aqui nós queremos frisar uma expressão do verso 18, quando o apóstolo Paulo desculpa, assim diz: por isso quisemos. O significado da palavra quisemos, no versículo 18, ele aponta para dois aspectos. Em primeiro lugar, o aspecto de que o desejo, um aspecto implícito, onde o desejo do apóstolo Paulo de voltar a Tessalônica era um desejo tão forte e tão intenso, que era emanado de si mesmo, que esse desejo intenso do apóstolo Paulo atinge a equipe missionária que está ali a acompanhar, no caso Silas e Timóteo. Era um desejo muito forte de voltar, um aspecto implícito de Paulo, e esse desejo forte atinge os demais membros da comissão missionária. E tem um segundo aspecto também, é o explícito. Esse desejo era tão forte na vida do apóstolo Paulo, de voltar até Tessalônica e rever os irmãos e ver o estado da fé que eles se encontravam, que esse desejo afeta a equipe missionária. E o apóstolo Paulo pode dizer que o desejo não é somente um desejo pessoal implícito dele, mas como afetou os demais membros, Timóteo e Silas também podem assinar embaixo com esses desejos do apóstolo Paulo. Então é um desejo forte de ver, como um desejo de um pai que não sabe como está o filho, quer ir até onde o filho se encontra para ver como se encontra aquele filho, se há deficiências a ser supridas na vida daquele filho. Contudo, esses fatores frustraram o apóstolo Paulo, como frustra também o intercessor quando ora por alguém. E às vezes nós oramos por pessoas e essas pessoas nem sabem que oramos por elas, e às vezes não temos contato com ela, queremos saber e não conseguimos saber, e isso é uma aflição para aquele que tem um ministério da intercessão em sua vida. Mas isso não ocorre somente com você, ocorreu também com o apóstolo Paulo em relação aos Tessalonicenses. Esses fatores contribuíram para afligir a vida do apóstolo Paulo, porque era um sentimento muito nobre, muito cristão e pertinente também da vida do apóstolo Paulo. E como esse sentimento era tão intenso, ele tenta regressar e não consegue. O que afligia também o apóstolo Paulo eram os fatores práticos, as tentativas de voltar a Tessalônica foram todas frustradas. No versículo 18, quando nós lemos o capítulo 2, versículo 18, assim está escrito na palavra de Deus: por isso quisemos ir até vós. E se você está com a sua Bíblia aberta nesse momento, você vai perceber que depois da palavra vós, existe uma frase que está em parêntese, quando diz assim: pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Quando essa frase aí se encontra em parênteses, isso traz uma advertência para nós aí, um exame mais acurado, porque Paulo, em primeiro lugar, ele chama a atenção para essas tentativas
E aqui ele suaviza o texto, a escrita, no versículo 18, quando ele diz que tentou não somente uma vez, mas duas. Segundo o pesquisador escocês Ian Rose Marshall, analisa que essa frase ela não tem um sentido literal. Ela é uma expressão idiomática da palavra de Deus. É uma expressão que significa não a literalidade do que está escrito, mas significa que Paulo tentou por diversas vezes. Paulo fez diversos planos de ir visitar Tessalônica, de conhecer o estado da igreja, dos irmãos e atuar pastoralmente, levando edificação da palavra de Deus àquela igreja. Contudo, nas diversas tentativas de retornar até Tessalônica, o apóstolo Paulo também reconhece a existência de uma força espiritual maligna que mina as tentativas dele e de sua equipe de regressar até Tessalônica. E agora é o aspecto prático. Em primeiro lugar, um aspecto emocional. O aspecto emocional, o apóstolo Paulo nutre um grande amor, quer retornar àquela igreja e não consegue. Tudo isso mexe muito com o apóstolo Paulo. Ele faz propósito de regressar até Tessalônica e ele reconhece que existe uma força espiritual maligna minando os seus planos para que não regresse. E esse reconhecimento, no versículo 18, ele coloca assim: contudo, Satanás nos barrou o caminho. Tudo isso, meus irmãos, é muito frustrante. Tudo isso, meus irmãos, é angustiante. A pessoa, o pastor ama a igreja, intercede pela igreja, quer saber de como vai a igreja, não sabe como está. Seu amor é tão intenso que contamina outros dessa boa contaminação de amar, de desejar o bem para os irmãos da igreja. Ele realiza planos e propósitos e não consegue executar nenhum dos seus planos. Esse é o contexto que antecede o capítulo 3. Entrando então no capítulo 3, o primeiro verso, ou a primeira frase do capítulo 3 é uma frase que arremete a muitos outros entendimentos que levaram o apóstolo Paulo a agir em amor à igreja dos Tessalonicenses. E nós vamos ficar com a expressão do capítulo 3, pelo quê? Essa expressão pelo quê é uma expressão de ruptura, é uma expressão de mudança de cenário, de troca de propósitos. O apóstolo Paulo não consegue mais estar com as suas ideias sendo proativamente executadas. Então ele muda as suas ideias, ele muda o propósito de abençoar a igreja dos Tessalonicenses. Então ele diz pelo quê? Esse pelo quê também, meus irmãos, é um atestado emitido pelo apóstolo Paulo. Esse pelo quê é um atestado de eu desisto. É um atestado de eu não aguento mais essa angústia. É um atestado de eu estou me sentindo frustrado. É um atestado de que eu não aguento mais. Meus irmãos, esse pelo que revela o estado daqueles que intercedem uns pelos outros e desejam o bem dos outros e não conseguem interferir pessoalmente
na vida daqueles a quem nós intercedemos. Então o apóstolo Paulo, nesse momento, decide mudar a estratégia pastoral. Ele muda por conta dos desconfortos que estão afligindo a sua vida de pastor, de intercessor e de missionário. A frustração de ser barrado por Satanás, a frustração de, inclusive, agora não somente por não conseguir ir até Tessalônica, algo também incomoda muito o apóstolo Paulo. E não somente o apóstolo Paulo, isso inclusive deve incomodar a mim e deve incomodar também a você, porque ele não consegue ir a Tessalônica e agora um outro fator está se desenhando na vida do apóstolo Paulo. Ele tem que se separar da equipe missionária. Meus irmãos, nesse dia de domingo, nós estamos separados. Não podemos ter contato físico, aperto de mão, abraços, contato direto. Temos que ficar no mínimo a 1,5 metro uns dos outros. E certamente, meus irmãos, se você é um cristão, você deve se incomodar com isso. Isso incomodou também o apóstolo Paulo. Ele está em Atenas e vai ter que agora enviar Timóteo para Tessalônica, e ele afirma que agora está sozinho. Não sabemos ao certo dizer onde está nesse momento Silas. Obviamente foi enviado para um outro campo, para um outro local, uma outra atividade. Os comentários de João Calvino afirmam que provavelmente Silas tenha ficado em Bereia, mas não há como afirmar isso com certeza. E agora o apóstolo Paulo, o missionário dos gentios, em Atenas, envia de volta a Tessalônica o jovem Timóteo, e ele se sente desconfortável. Vai ficar por um tempo frustrado, amargurado e aflito também, porque ele se encontra sozinho em Atenas. É isso que ele registra no capítulo 3, verso 1. Porque não podendo suportar mais o cuidado por vós. Essa é a palavra de Paulo aos Tessalonicenses. Eu não consigo suportar tanta aflição emocional. Pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. É esse o resultado, pelo que é uma mudança. Agora a equipe missionária não vai mais, Paulo não vai mais, e envia o jovem Timóteo para dar assistência ministerial naquele campo a qual ele plantou o Evangelho por tão pouco tempo. Também, meus irmãos, o termo pelo que revela um balde de água fria em todos os sentimentos pastorais e missionário do apóstolo Paulo, nutrido pela igreja dos Tessalonicenses. Paulo queria ir, mas tem que vir a Timóteo. E isso, meus irmãos, também fica-nos por lição na manhã desse dia. Quando na nossa vida prática, pessoal, nós queremos resolver tudo, nós queremos tomar de conta de tudo e temos dificuldade de delegar, porque amamos muito trabalhar para o reino de Deus. O apóstolo Paulo queria ele mesmo voltar, mas ele tem que enviar Timóteo. Tudo muda no capítulo 3, verso 1 para frente. Paulo queria rever, mas não era possível. Queria fazer e realizar a obra, mas infelizmente tudo deu errado. As coisas não deram certo, não foi como Paulo previu.
e ele envia ali a Timóteo. E ele envia Timóteo não para fazer um passeio ou um turismo em Tessalônica, mas nós temos no versículo 2 a missão pastoral de Timóteo, quando o apóstolo Paulo registra assim: e enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Essa, meus irmãos, é a expectativa da ação ministerial de Timóteo junto aos Tessalonicenses. A palavra confirmar significa de que ele vai confirmar ali, ele vai observar que a igreja que Paulo plantou em Tessalônica, ela é uma igreja cristã autêntica. Esse trabalho, meus irmãos, é um trabalho também de cada conselho, quando vai realizar o batismo cerimonial em nossos cultos. O conselho deve chamar aqueles que confessaram ter recebido Jesus como o único e suficiente Salvador, e examina aquela pessoa, e lhe faz perguntas sobre o seu estado de fé, e deve identificar se aquela pessoa que um dia disse ter recebido a Cristo como o único e suficiente Salvador, se o Espírito Santo de Deus está operando em sua vida e se ela anda em novidade de vida. Se o conselho de uma igreja local observar de que as prescrições da palavra de Deus se cumprem na vida daquela pessoa, ela atesta que aquela pessoa está apta para receber o batismo cerimonial, porque o batismo com o Espírito Santo foi percebido, a pessoa foi lavada, regenerada no momento da conversão, vive em novidade de vida, publicando ser Jesus o seu único e suficiente Salvador. E no momento do batismo, do sacramento da igreja do nosso Senhor, da igreja verdadeira, aquela pessoa é admitida na igreja visível, porque já está admitida na igreja invisível. Esse é o propósito de Timóteo, confirmar se as conversões que houveram em Tessalônica foram genuínas e verdadeiras. O segundo aspecto era de exortar, e a palavra exortar significa ensinar, encorajar, sustentar e fortalecer. O jovem Timóteo deveria alimentar aquela igreja por meio da pregação da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que vai enviar o irmão Timóteo, que é ministro de Deus do Evangelho de Cristo. Timóteo, realizando assim as suas tarefas ministeriais, iria também não somente realizar, mas trazer todo o seu relatório para o apóstolo Paulo. Esse era o objetivo. O objetivo do envio de Timóteo. E com esse objetivo, o apóstolo Paulo desejava saber de como estavam os Tessalonicenses, e isso é registrado no verso 3 a 5, quando assim está escrito: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque mesmo sabeis que estamos designados para isso, pois quanto ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo tem uma suspeita que as tribulações que ocorreram e que ocorrem em Tessalônica poderiam enfraquecer aquela igreja. Então, Timóteo tinha que detectar se a igreja em Tessalônica estava vivendo a perseverança dos santos. É uma doutrina que nós reconhecemos ser bíblica, escrita aqui no capítulo 3, verso 3, quando Paulo diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Se a igreja suportasse as tribulações, o apóstolo Paulo iria
detectar que a igreja estava perseverando, os santos estavam perseverando, e essa perseverança não ocorre por uma motivação pessoal. A perseverança dos santos ocorre mediante a mediação de Cristo na vida da igreja, fazendo com que a igreja persevere. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo deseja saber se a igreja tem realmente a cosmovisão cristã acerca do sofrimento, que é um tema que precisamos sempre nos lembrar. A nossa posição diante do sofrimento. A nossa posição, meus irmãos, é aquela que o próprio Senhor Jesus relatou, que no mundo tereis aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o maligno. E também o apóstolo Paulo desejava saber do real estado espiritual da igreja. Quando o apóstolo Paulo muda de plano, envia Timóteo, ele fica ali ainda sofrendo as angústias, as aflições daquele que intercede incessantemente pela igreja. Contudo, chega o dia do regresso de Timóteo, com todos ali os registros pastorais para entregar ao apóstolo Paulo. E para a surpresa do apóstolo Paulo, o regresso de Timóteo, que poderia produzir ainda mais tristezas, o regresso de Timóteo produz alegrias no apóstolo Paulo, porque segundo os relatos de Timóteo, a igreja estava, os santos estavam perseverando em meio às tribulações, como eu espero também, meus irmãos, que cada irmão esteja perseverando nesse momento de aflição e calamidade que estamos vivendo. Perseverando no sentido em que as tribulações que estamos vivendo, elas não nos sigam como desmotivação, como tristezas, e pensando em parar ou desistir da caminhada cristã. O apóstolo Paulo recebe informações de Timóteo, no versículo 6, que a igreja está perseverando. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, ouvindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Veja que as notícias são muito boas, muito boas. A igreja, a fé da igreja não foi abalada em meio às tribulações. No capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, relata que aquele a quem Cristo chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Estão ali com toda certeza, perseverando no estado a qual o Senhor chamou, a fim de serem testemunhas fiéis e glorificam a Deus em suas vidas. É bem verdade, meus irmãos, que um eleito de Deus pode decair ou se afastar por um breve estado de tempo, mas não total e definitivamente. Paulo esperava que com a saída dele em Tessalônica, a igreja fosse retroagir, mas as notícias que Timóteo traz são muito boas. A igreja está vivendo um momento bom, mesmo com a ausência de Paulo. E quando voltamos no capítulo 1, versículo de número 3, Paulo recorda diante de Deus o estado daquela igreja, quando ele estava sabendo da igreja, do estado real dela. Paulo dá graça a Deus pela operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança.
Parece que o estado da igreja de Tessalônica não mudou. Ela está ainda do mesmo modo como Paulo a deixou. Está vivendo ainda esses mesmos aspectos. Uma fé operosa. Em meio às tribulações, a igreja não parou. Um amor abnegado, uns pelos outros, também pelo pastor da igreja. E também firmeza da esperança. Essas notícias mudam o estado da vida do apóstolo Paulo. Esse momento, meus irmãos, nós percebemos na palavra de Deus que vale a pena ser um intercessor. Mesmo padecendo aflições, mesmo sofrendo emocionalmente, e ainda mesmo tentando fazer o bem e não conseguindo, vale a pena ser um intercessor. O Senhor responde às nossas orações, produzindo o seu querer e a sua vontade em nosso meio e no meio daqueles também a quem nós intercedemos. Em segundo lugar, também Paulo percebe que a igreja corresponde com reciprocidade ao amor para com ele. É interessante que nós temos aqui um bom exemplo. O apóstolo Paulo ama, intercede por aquela igreja e recebe também as notícias de que a igreja corresponde esse amor também para com o seu pastor. Isso promove no apóstolo Paulo intensa alegria. E também, meus irmãos, em último lugar, nós podemos perceber aqui no versículo 7 em diante que tudo é contornado. Todas as aflições do apóstolo Paulo são contornadas. Ele registra no versículo 7, assim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Há um consolo, há um contorno entre a aflição e a alegria, e esse contorno ocorre em meio à intercessão, a qual Paulo registra no versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Somente nesse finalzinho, Paulo aqui expressa todo o contexto que estava envolvendo ele em meio ao sofrimento e às aflições que ele padecia, em meio às preocupações, em meio aos planos que não deram certo, em meio à força maligna que barrou o caminho. No final nós podemos perceber que tudo isso estava diante de Deus em oração, em súplica, em intercessão. O apóstolo Paulo revela que não somente ora pedindo, mas também ora em ações de graças por aquela igreja. Aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que vale a pena ser um intercessor, de orar uns pelos outros, de interceder pela igreja, de interceder pela nossa pátria, de interceder pelo mundo inteiro. Mas infelizmente há quem pense que a vida de um intercessor se resume à prática de orar. Intercessor é alguém que sofre, que geme, que padece também, mas também que crê que na intercessão há o contorno dessas angústias, que Deus transforma e produz alegria em meus sofrimentos. Também nós podemos perceber aqui que, infelizmente, meus irmãos, há quem pensa que a vida pastoral é uma vida de glamour e repletas de encantos mil. Nós podemos aprender aqui, meus irmãos, entre muitas outras coisas, que o pastor é um intercessor
que está dia e noite, todos os dias, a interceder pelo rebanho. Nós podemos aprender também, meus irmãos, que não é difícil de maneira nenhuma, por meio da intercessão, perceber quem nós amamos. A palavra de Deus nos tem ensinado que aqueles que estão debaixo de nossas orações são aqueles a quem de fato nós amamos. Se você ora pelo seu filho, é porque você ama o seu filho. Se você ora pelo seu cônjuge, é porque você ama o seu cônjuge. Se você ora pela igreja, é porque você ama a igreja. Que nesse domingo possamos aprender que existem pessoas carentes que necessitam de nossas orações e de nossas intercessões. Pessoas que devemos também inserir em nosso contexto de oração e de intercessão para o nosso benefício e o benefício dela. Paulo orou, intercedeu dia e noite, sofreu, mas foi beneficiado também, com a alegria de saber que a igreja ia bem. Quando nós inserimos pessoas em nosso contexto de intercessão, nós aprendemos não somente a orar, mas nós aprendemos também a amar essas pessoas. Uma outra lição que podemos aprender é que Paulo desejava o progresso da igreja de Tessalônica e ele orava pelo progresso. Quem intercede deve desejar ardentemente o progresso espiritual daqueles a quem nós intercedemos. Todo o progresso que alguém sofre na vida, passa na vida, realmente é muito bom, meus irmãos. O progresso acadêmico, o progresso profissional, o progresso numérico da igreja. Você está crescendo, você está ascendendo, você está tendo reconhecimento social. As pessoas estão lhe olhando por um outro prisma. Está havendo progresso. Você entrou no vestibular, você conseguiu ser aprovado numa determinada empresa ou no concurso público e você está crescendo. Meus irmãos, todo esse progresso é muito bom. Mas o intercessor, ele ora pelo progresso espiritual. Certos que nenhum progresso é definitivamente bom se a nossa comunhão com Deus não estiver acompanhando o mesmo progresso, se não estivermos progredindo. Os tessalonicenses progrediram, eles tinham uma fé operosa, eles amavam o amor abnegado e a esperança também renovada. Meus irmãos, quando orarmos uns pelos outros, pelo progresso físico, pessoal, ou qualquer progresso que seja, não esqueçamos de orar pelo progresso espiritual. A intercessão, meus irmãos, também, ela nos faz inteirar as nossas vidas, ela nos faz andar numa via de mão dupla. Quando Paulo recebe as informações de Timóteo, Paulo passa a viver aquilo que ele mesmo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 15: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. A intercessão, ela tem esse caminho de mão dupla. Se aqueles a quem nós oramos se alegram, nós nos alegramos. Se eles choram, nós também choramos. E na manhã desse dia, meus irmãos, dia 22 de março de 2020, que tal você se tornar um pastor de vidas, um intercessor de vidas? Que tal você
esquecer um pouquinho de você mesmo e passar a interceder por sua igreja? Que tal você passar a interceder por aqueles que estão sofrendo algum tipo de aflição, a interceder por aqueles que estão trabalhando nesse momento crítico, pelo bem-estar social e familiar também da nossa nação? Que tal orarmos por aqueles que estão nesse momento, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os cientistas, estão trabalhando para minimizar as aflições deste vírus que estamos padecendo, o Covid-19, para que o Senhor dê bom termo a eles? Que tal nesse manhã orarmos pelos vendedores de supermercados que estão trabalhando ali nos supermercados, os caminhoneiros, os postos de combustíveis, aqueles motoqueiros, deliveries, que estão ali arriscando a sua própria vida para manter a sociedade dentro dos seus quesitos logísticos. Ore não somente pelos quesitos logísticos, mas ore para que estes e a sua família e a sua igreja possam progredir espiritualmente em meio às tribulações que estamos vivendo. Assim, meus irmãos, para concluir esse estudo, nós vamos entrar na via prática. Convido a você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento e faça um clamor a Deus. Peça ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja, pelos seus parentes todos, por aqueles que você nunca orou. Ore a Deus nesse momento, pela nossa pátria, pelo nosso estado. Santíssimo Deus e Pai bondoso, muito obrigado, Santíssimo Deus, mais uma vez, na manhã desse dia, pela Tua palavra, que é alimento, que é, Santíssimo Deus, edificação. Abençoa todos aqueles que acompanham nesse momento essa transmissão, e que o Senhor derrame as suas bênçãos abundantes sobre todos aqueles que trabalham, não estão isolados, mas que arriscam suas vidas, trabalhando para o bem-estar social. Nós aqui, Santíssimo Deus, nessa via de mão dupla, oramos por eles, para que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o campo espiritual, e que eles sejam resguardados por Ti. Abençoa as famílias, dá, Santíssimo Deus, amor uns pelos outros, abençoa os pais, abençoa os filhos, Santíssimo Deus, todos aqueles que se encontram enfermos, abençoa, Santíssimo Deus, todos aqueles que se encontram infectados, Pai, todos aqueles que se encontram em tratamento, dar-lhes a cura, dar-lhes o bom termo, derrama sobre nós as Tuas bênçãos maravilhosas, e rogamos todas essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre a igreja eleita do Senhor distribuída na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.